40 dias em oração. 32º dia, 28 de março de 2020, sábado, quarta semana da quaresma, último dia da quarta semana da quaresma. Obras de misericórdia espirituais. Quanto mais tentarmos, mais conseguiremos nos aproximar de Deus. O querer e o agir está em nossas mãos. As possibilidades, Deus nos dá abundantemente. Peçamos ao Espírito Santo de Deus, peçamos à Virgem Maria, nos inspirem, nos coloquem no desejo de viver bem para servir o quanto Deus desejar que sirvamos nessa vida. Obras de misericórdia espirituais. Primeira obra, dar bons conselhos. Bastante clara a expressão, dar bons conselhos. Mas para que eu saiba, queira e consiga dar bons conselhos, eu preciso estar mergulhado no Espírito Santo. Eu preciso ter uma vida de oração. Eu preciso ter intimidade com as coisas espirituais. Aí, já que estamos falando de obras de misericórdia espirituais, eu preciso estar atento. Eu preciso estar em intimidade com este mundo de espiritualidade. Que o Espírito Santo, que a Virgem Maria, que um terço rezado, que a busca da palavra, que a busca dos sacramentos me faz ter. Aí eu saberei dar bons conselhos, os melhores, dar os melhores conselhos. Necessariamente não é o que o meu irmão quer ouvir, mas o que a sensatez quer dizer, o que a santidade quer dizer, o que Deus quer nos inspirar. Obra de misericórdia espiritual número 2, ensinar aos ignorantes. Ensinar não é somente transmitir conhecimentos, não está somente em nível do intelecto. Desce, vai para o coração. Tem que ser aquilo que faz a vida explodir em sentido. Conhecimento, sim. Claro que não vamos transmitir somente a vida espiritual, mas principalmente vamos ensinar coisas, mas também aquilo tudo tem que reverter. Tudo que eu estou ensinando, tudo que eu estou em nome do amor, em nome do bem que eu quero àquela pessoa e a todas as que de mim se aproximam, e ainda que de mim não se aproximem, mas eu vou a elas, tem que ser por causa do amor. E quando se fala, mais uma vez repito, em obra de misericórdia espiritual, nós vamos muito além da esfera meramente intelectual. Tem que calar no coração, porque é daí que brotam as flores do jardim da vida, é daí que saem os gestos de bondade, é daí que saem todos os sentimentos de nobreza que nos levam a Deus. Terceira obra de misericórdia espiritual, corrigir os que erram. Corrigir os que erram não é jamais apontar o dedo em risco e gritando: você errou! Você errou! Isso não é obra de misericórdia espiritual nem de natureza alguma. Isso é massacre humano, isso é terrorismo, isso é querer realmente destruir alguém em público, humilhar, nem em particular. O que nós devemos fazer em particular é exortar, é admoestar com o sentimento cristão, nunca humilhar. Eu não quero para mim, eu não queira para os outros. Se eu já começar querendo corrigir os que erram no grito, na humilhação, eu assim procedendo, eu já estou começando perdendo a oportunidade,
a chance de redimir, de ajudar aquele que quer se reerguer. Talvez ele não queira se reerguer, mas aos poucos, por causa daquela história que diz: tanto a água mole na pedra dura bate, que um dia a pedra dura fura. O coração mais servil, o coração mais endurecido, o coração mais petrificado, se receber sempre amor, compreensão, perdão, generosidade, ele se transforma. É por falta desse amor, dessa generosidade, dessa macieza e dessa ternura que muitas pessoas morrem sem ter vivido a aventura do amor. Quarta obra de misericórdia espiritual: consolar os tristes. Não há nesse mundo de meu Deus, de nosso Deus, quem não tenha sentido tristeza, apatia, saudade, sofrimento. Não há quem não tenha passado por uma noite traiçoeira, uma perda, uma morte, uma separação, uma doença, uma calúnia, um desemprego. E todo aquele que passa por uma noite traiçoeira, todo aquele que está triste, sofrendo, ele quer receber um consolo, ele precisa de um bálsamo. Eu me lembro aqui, vou pegar a palavra de Deus, a palavra de Deus vem chegando. Aqui na segunda carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículos 3 e 4. Olha o que nós lemos, São Paulo dizendo: bendito seja Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias, Deus de toda consolação, que nos conforta em todas as nossas tribulações, para que, pela consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus, possamos consolar os que estão em qualquer angústia. Depois você escuta de novo esse vídeo, assiste de novo para você ver. 2 Coríntios, capítulo 1, versículos 3 e 4. É pequenininho, mas é imenso no seu teor místico, espiritual, que nos leva à salvação. Consolar requer atenção. Consolar requer visita, consolar requer ouvidos, consolar requer presença. E o mundo está tão aflito, não é aflito que eu quero dizer, o mundo está tão apressado, o mundo está correndo tanto, o mundo está com tão pouco tempo, que muitas pessoas olham para quem está triste, sofrendo, precisando, ansiando um consolo e dizem: mas se eu for consolá-lo, se eu for levar uma palavra de bálsamo, se eu for levar uma palavra de tranquilidade, de paz, eu vou me comprometer. Eu vou ter que visitá-lo muitas vezes. Eu vou ter que ouvi-lo em toda a sua história. Eu vou ter que perder tempo da minha vida para dar a ele. E por isso, quantas pessoas sofrem sozinhas? Quantas pessoas não são socorridas? Porque aquele a quem Deus deu a missão, pegou no arado, mas olhou para trás e não continuou. Não são muitos os que hoje, nesse mundo tão aturdido, conturbado, dão o seu tempo para o irmão. Misericórdia, Senhor. Aliás, estou me lembrando mesmo agora, Jesus, quando estava no Getsêmani, há pouco de ser preso, de ser maltratado, humilhado, achincalhado, cuspido, açoitado, ele levou alguns discípulos ao Getsêmani. Isso está em Lucas 22, versículo 39. Agora eu vou passear, viu? Lucas 22, 39. Mas enquanto isso, nós vamos falando. Jesus, o Filho do Deus das consolações, ele precisou de consolo. Olha aqui, achei. Lucas 22. Diz assim, no 39,
22:39, Senhor Jesus, quão grande és tu. Conforme o seu costume, Jesus saiu e dirigiu-se para o Monte das Oliveiras, seguido dos seus discípulos. Conforme o seu costume, Jesus sempre ia rezar no Monte das Oliveiras. Conforme o seu costume, vida de oração para Jesus era hábito, era sede, era necessidade, e ele gostaria que nós aprendêssemos dele, ele que é manso e humilde de coração. E ele disse aos seus discípulos, no versículo 40b, orai, para que não caiais em tentação, e se retirou, e foi à parte rezar. E houve um momento lá no versículo 42 em que ele disse, Pai, se é do teu agrado, afasta de mim esse cálice. Afasta, Pai, afasta. Não se faça, porém, a minha vontade, mas a tua. E diz que ele estava como que em agonia. E ainda ele orava com mais instância. Ele entrou em agonia e orava ainda com mais instância, com mais força. E seu suor tornou-se como gotas de sangue a escorrer pela terra. Aí, sofrendo, triste, em angústia mortal, Pai, comigo, Pai, teu filho único, é preciso que eu padeça, é preciso que eu chegue à cruz. E ele sofreu tanto que suou sangue. Aqui Lucas está dizendo para nós, mas aí no versículo 43 desse capítulo 22, diz São Lucas, apareceu-lhe então um anjo do céu para confortá-lo. Apareceu então, aqui bem no versículo, aqui ó, tá pequenininho, 40, versículo 40, não, 40 foi quando ele disse que orai, é o 43, checa aí na sua Bíblia, Jesus foi consolado, Filho de Deus, Deus feito homem. Por que nós não podemos ter necessidade de consolo? Mas também queiramos e saibamos consolar. Quinta obra de misericórdia espiritual, perdoar as injúrias. Perdoar as injúrias. Saber perdoar é uma condição para nós conquistarmos o céu, para nós conquistarmos a vida eterna. Claro, gente, isso é caminho de santidade. Perdoar não é um estalar de dedo, ele me deu uma bofetada, tá legal. Ele falou mal de mim, tudo leve. Ele me humilhou, isso mesmo. É processo de crescimento espiritual, é caminho de santidade, mas a gente se esmerar. Olha o que é que disse Jesus no versículo 40 do capítulo 22 de São Lucas. Orai para que não caiais em tentação. Orar sempre, suplicar sempre, implorar sempre, adorar sempre, comungar sempre, penitenciarmos-nos sempre. Aí não cairemos em tentação e cresceremos em santidade. Mas então, isso é caminho que a gente faz. Caminheiro, não há caminho. Faz-se caminho caminhando. Vamos aprendendo, vendo as pedras, vendo os aclives, os declives, vendo as planícies, vendo a beleza das flores, vendo os abismos. Aprendemos a caminhar, caminhando. E aí tem a maravilha da palavra de novo, em Colossenses, capítulo 3, versículo 13. Colossenses está logo aqui, 3:13. O apóstolo dizendo assim: suportai-vos, nós estamos falando em perdoar as injúrias, quinta obra de misericórdia espiritual. Suportai-vos uns aos outros e perdoai-vos mutuamente, toda vez que tiverdes queixa contra outrem. Como o Senhor vos perdoou, assim perdoai também vós.
Palavra do Senhor, inspirada a Paulo, São Paulo, e ele escreveu aos Colossenses, capítulo 3, versículo 13: suportai-vos uns aos outros. Ser suporte, ser amparo. Não caia não, não caia, venha, vamos para outro caminho, não caia. Ser suporte para ajudar o outro a viver e vencer. Obra de misericórdia espiritual, número 6, sofrer com paciência as fraquezas do nosso próximo. Sofrer com paciência as fraquezas do nosso próximo. Suportar as limitações, os defeitos. Ninguém é igual a ninguém. Alguém fala bem, mas alguém é um excelente cozinheiro. Cada um tem os seus dons. Vivê-los é a maior ventura que a nossa vida pode experimentar. Ninguém é como eu. Ninguém é como ninguém. Nós estamos aprendendo. Eu não posso exigir nada de ninguém que eu perceba. Aliás, ainda que eu perceba que ele pode dar, eu posso orientá-lo, eu posso exortá-lo, mas eu não posso exigir. Ninguém é igual a ninguém. Sofrer com paciência as fraquezas do próximo. Na primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses, Senhor, mostra aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 14. Sabe por que eu acho breve? Porque a Bíblia é pertença do meu coração. Eu manuseio, eu leio, eu risco. Houve uma que eu tive no passado que eu tive que guardá-la. Eu a guardo como relíquia, porque eu a tenho há cerca de 43 anos. Mas ela estava tão poída, tão furada, que eu inaugurei essa. Mas essa já faz uns 12 anos que eu estou com ela. Então, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 14. E São Paulo nos diz assim, 14. 1 Tessalonicenses, deixa eu confirmar, sim, capítulo 5, versículo 14. Pedimos-vos, estamos falando em sofrer com paciência as fraquezas do nosso próximo, do nosso irmão. Pedimos-vos, porém, irmãos, corrigi os desordeiros, encorajai os tímidos, os frágeis, amparai os fracos e tende paciência para com todos. Palavra do Senhor. Ter paciência para com todos, encorajar os fracos, os tímidos, os desordeiros. Quando o desordeiro se sentir amado, ele entra no caminho da ordem, com certeza absoluta. Número 7, nossa obra de misericórdia espiritual de número 7. Rogar a Deus pelos vivos e pelos defuntos. Rezar pelos vivos. Na oração sacerdotal, que é famosíssima, desculpem, é toda a Bíblia. Na oração sacerdotal, escrita por São João, vivida por Jesus, capítulo 17, todo o capítulo 17, há um momento lá, eu nem vou pegar, vou refletir conosco, onde Jesus pede a Deus pelos seus que ali estão e também por todos aqueles que haverão um dia de segui-lo. Nós hoje, outros que já viveram há 1000 anos, há 700 anos, há 400 e os que ainda virão. Na oração sacerdotal, Jesus pede ao Pai pelos que estão ali com Ele e por todos os que haverão, como nós hoje, de segui-lo. Ele pede por toda a humanidade. Misericórdia, Senhor. Nós também precisamos pedir por toda a humanidade, pelos que conhecemos, pelos que nem conhecemos, pela expiação dos pecados do mundo inteiro,
pela conversão de todos os pecadores, pelas pessoas que estão em guerra, pelas pessoas que são indiferentes, pelas pessoas que estão sofrendo humilhação, pelas pessoas que foram estupradas, violentadas na sua moral, por todas as pessoas que estão vivas. Temos que rezar por todos, queremos que rezem por nós. Rezemos pelo Santo Padre, o Papa Francisco, com toda a responsabilidade que uma igreja militante traz aos seus ombros e ao seu coração. Rezemos pelos nossos bispos, pelo nosso clero, por todas as autoridades eleitas e constituídas em dignidade. Rezemos pela nossa família. Rezemos por todos os vivos no mundo inteiro. Rezemos também pelos mortos. Na carta, eu não vou nem pegar a Bíblia, porque eu já estou vendo o nosso tempo de vídeo. Isso me deixa um pouco angustiada. Eu não gostaria. Eu gostaria de superar isso. Mas, na segunda carta aos Macabeus, capítulo 12, versículo 43, o Judas Macabeu, a gente sabe quem é porque conhece a história, ele mandou oferecer um sacrifício expiatório pelos que haviam morrido, a fim de que fossem absolvidos do seu pecado. Desde os primórdios da nossa Santa Igreja, a nossa igreja honra a memória dos defuntos, dos mortos, a fim de que sejam perdoados os seus pecados e eles possam chegar à visão beatífica de Deus. Quando rezamos pelas almas, meus irmãos, isso aqui fecha o que nós queremos dizer hoje. Quando nós rezamos pelas almas, nós as ajudamos a alcançar o repouso eterno, o refrigério e a luz que não se apaga. Então, que nós nos empenhemos a cada dia, sempre mais, em viver as 14 obras de misericórdia, 7 corporais e 7 espirituais, e assim construiremos um mundo melhor. Tem jeito, tem jeito. Você sabe que tem jeito. Você sabe o que é que pode fazer e que vai melhorar. Você sabe o que é que pode dizer e vai sanar. Você sabe. Tem jeito. Obrigada por hoje. O tempo excedeu, mas o coração precisava dizer. Também não podemos condensar aquilo que já está tão condensado. Amanhã, Deus nos permitindo, estaremos aqui de novo. Hoje, a bênção da Virgem Maria nos proteja, para que saibamos e aprendamos dela a ser dóceis, ternos, meigos, silenciosos. Um abraço do fundo do coração de Leia e Sônia.